Olá, meus meninos do primeiro ano, tudo bem? Hoje nós vamos ver literatura e eu gostaria que vocês fossem na velha e boa apostila 3, na página 70, ok? Na aula ao vivo nós vimos Bocage, um dos mais importantes poetas da nossa literatura. Ele, na verdade, é de Portugal. E nós vimos que esse poeta maravilhoso português, Bocage, que faz parte do arcadismo, ele tem duas fases na sua literatura. Uma tipicamente árcade e uma chamada pré-romântica, em que ele cria uma expressão também em latim, um novo clichê chamado locus horrendus. E nós vimos na apostila um poema dele muito árcade, que ele diz: vem, ó Marília, vem lograr comigo destes alegres campos a beleza, dessas copadas árvores, o abrigo, que é um poema completamente árcade, né? De forma simples, junto à natureza, que a gente fala de bucolismo. Mas os poemas melhores deles são os sonetos pré-românticos. Não tem nenhum aqui para eu dar exemplo, mas são extraordinários. E hoje nós vamos ver um outro poeta, que agora é brasileiro, chamado Tomás Antônio Gonzaga. Aqui no Brasil, o arcadismo coincide com o ciclo do ouro em Minas Gerais e com o processo da Inconfidência Mineira. O Tomás Antônio Gonzaga, junto com Cláudio Manuel da Costa e outros poetas, participam da tentativa de libertação de Minas Gerais da coroa portuguesa. E o Tomás Antônio Gonzaga, ele fazia uma poesia satírica danada, daquela de fazer altas críticas ao governador de Minas Gerais. Só que estão lembrados? Eles usavam pseudônimos, eles usavam apelidos de poetas árcades para escrever a sua poesia. Então ele não falava criticamente dando o seu próprio nome, que ele corria risco por conta da censura da época. Então ele usava um pseudônimo que era Critilo, e usando o pseudônimo de Critilo, ele poderia xingar o governador de Minas Gerais, a quem ele não chamava de Cunha de Menezes, mas de Fanfarrão Minésio. Ele fazia de conta que ele morava no Chile e que mandava cartas do Chile para o Brasil para um amigo dele chamado Doroteu, que na verdade era o pseudônimo do Cláudio Manuel da Costa. Então nós tínhamos o Tomás Antônio Gonzaga fazendo altas críticas ao Cunha de Menezes, governador de Minas Gerais. Tudo com pseudônimo. O Critilo mandava cartas para o Doroteu falando mal do Fanfarrão Minésio. Esse livro, essa coleção de poemas, na verdade são poucos, 13 grandes poemas, são chamados de cartas chilenas. Mas o Tomás Antônio Gonzaga fica famoso mesmo pela sua poesia lírica, aquela que tem um eu falando de suas emoções e de seus sentimentos, principalmente amor. E o Tomás Antônio Gonzaga também tem duas fases na sua poesia. A primeira, tipicamente árcade, e a segunda, pré-romântica, como foi o caso do Bocage. A primeira, tipicamente árcade, ovelhinhas, durante o dia, bucolismo, pastoralismo, falando com a sua amada. No caso, a amada do Tomás Antônio Gonzaga seria Maria Doroteia. Mas ele usava pseudônimo, então ele era o Dirceu falando para sua amada Marília. E um dos livros mais bonitos da nossa literatura, Marília de Dirceu. Um poema lírico extraordinário que conta a história de um homem mais velho, pastor de ovelhas que morava num sítio e vivia junto da natureza, que tentava convencer a sua amada Marília a casar-se com ele, a morar com ele e viver de amor para sempre na tranquilidade, aproveitando o dia. Não vamos perder tempo, Marília. Casa logo comigo, vamos ser felizes. Essa é a primeira parte do livro Marília de Dirceu, porque na segunda, o Tomás Antônio Gonzaga, nós sabemos que a Inconfidência Mineira não deu certo, e ele, fazendo parte da Inconfidência Mineira, ele foi preso. Ele foi levado para uma ilha na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, para ser julgado. Ficou 3 anos preso. E na prisão ele escreve a segunda parte do livro poético Marília de Dirceu. Óbvio que a segunda parte é cheia de dor, sofrimento, angústia, tristeza, solidão, ausência da sua amada. Essas características são muito típicas da próxima escola literária chamada romantismo, mas ainda segue muito a linha do arcadismo. Por isso nós chamamos de pré-romântica.
Compreenderam? O início do livro, o carpe diem, o pedido de casamento, o vem morar comigo aqui no campo, feliz, contente, bucólico e pastoral. E a segunda parte, triste, solitário, ausente, à noite, tendo visões com a sua amada, que na verdade não está ali, naquela masmorra, naquela prisão. Só como curiosidade, o Tomás Antônio Gonzaga tinha 40 anos, Maria Ofélia tinha 16 para 17, o amor deles, o pai dela não deixava, mas quando viu que realmente eles se amavam, ele falou, vai, pode casar. Mas foi bem na época em que o Tomás Antônio Gonzaga foi preso, julgado e condenado ao degredo. Ele foi degredado para a África, num país chamado Moçambique, que também era da coroa portuguesa, até hoje é um país onde se fala português, e lá ele se casa com outra, continua escrevendo sua poesia, agora sem falar mais da Marília, aliás, Maria Doroteia. E Maria Doroteia morreu em Vila Rica, Ouro Preto, onde aconteceu a Inconfidência Mineira. E ela morreu esperando o seu amado voltar. Triste, né? Essas histórias, às vezes. Vamos ver um exemplo? Dá uma olhadinha lá na página 70. Então, nós temos lá o arcadismo no Brasil, aqui um retrato do Tomás Antônio Gonzaga. Olha o contexto histórico, o ciclo de ouro em Minas Gerais e a Inconfidência Mineira. Olha logo abaixo, na poesia lírica, Marília de Dirceu, em duas partes, a tipicamente Árcade e a pré-romântica. E ali na página 71, olha lá, poesia satírica, as cartas chilenas. O que diz? A obra contém 13 cartas, algumas incompletas, escrita com versos decassílabos brancos, quer dizer, não tem rima. São cartas remetidas por um personagem de nome Critilo, seu amigo Doroteu, em que constavam denúncias da má administração do Chile. Sua estrutura alegórica é composta por Chile, na verdade Minas Gerais, Santiago, na verdade Vila Rica, Fanfarrão Minésio, na verdade o Luiz Cunha de Menezes, administrador português de Vila Rica, que hoje se chama Ouro Preto. Ok? Vamos ver exemplos da poesia? Gente, que beleza! Essa é uma das passagens mais bonitas que nós temos do Tomás Antônio Gonzaga, quando na segunda fase da poesia Marília de Dirceu, em que ele está preso, está na masmorra e ele acaba vendo Marília assim, na ilusão dele, na memória dele. Leitura. Está na página 71, texto para a questão 2. Achou? Vai comigo. Desta sombria masmorra onde Marília, vivo, encosto na mão o rosto, fico às vezes pensativo. Ah, que imagens tão funestas me finge o pesar ativo. Um frio suor me cobre, laçam-se os membros, suspiro. Busco alívio às minhas ânsias, não o descubro, deliro. Já meu bem, já me parece que nas mãos da morte expiro. Vem-me então ao pensamento a tua testa nevada, os teus meigos, vivos olhos, a tua face rosada, os teus dentes cristalinos, a tua boca engraçada. Qual, Marília? A estrela d'alva que a negra noite afugenta. Qual o sol que a névoa espalha, apenas a terra esquenta. Ou qual o íris que o céu limpa quando se vê na tormenta. Assim, Marília, desterro triste ilusão e demência. Faz de novo o seu ofício, a razão e a prudência. E firma esperanças doces sobre a cândida inocência. Restaura as forças perdidas, sobe a viva cor ao rosto, gira o sangue pela veia e bate o pulso composto. Vê, Marília, o quanto pode contra meus males teu rosto. Pô, Marília de Dirceu, uma das maiores obras da literatura brasileira. Aqui a gente termina a aula do arcadismo falando dos dois maiores poetas. Nós temos mais uma aulinha que a gente vai falar do Cláudio Manuel da Costa, do Santa Rita Durão e do Silva Alvarenga. Tá legal? Ah, não se esqueçam, viu, meus pequenos? Eu quero o meu trabalho do livro para o dia 16/9 e quero os exercícios até o dia 23/9. A redação, dia 9, agora, de setembro. Beijo.